volta e o tema de hoje está aí na tela para você. Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, ele era aí um personagem e também, continua sendo um personagem muito lembrado na história do Brasil, em especial da Inconfidência Mineira. Inclusive, amanhã, 21 de abril, é feriado nacional, é dedicado aí por causa da morte dele. Aqui no Caleidoscópio, estamos resgatando um pouco da história, mostrando quem foi Tiradentes, o legado que deixou e o contexto, então, daquela época. A história também ganhou destaque em teatro, audiovisual e eles também ganham espaço aqui no programa de hoje. Se você quer comentar sobre o bate-papo, mande um recado aqui para as nossas redes sociais. Estou esperando, hein? Olha, temos participação agora por telefone. Capitão Cleide está no ar aqui com a gente. Capitão Cleide Barcelos. Alô? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, capitão? Tudo bem. Obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Ah, nada, Deus abençoe. Inclusive, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Polícia Militar, que tem uma medalha, que é a medalha Alferes Tiradentes, que faz uma homenagem, então, ao tema, né, do nosso programa aqui de hoje. Para quem que essa medalha é destinada? Essa medalha ela é sempre outorgada junto às comemorações do aniversário da Polícia Militar, que é em 9 de junho. Ah, e ela acontece uma vez por ano, né? Uma vez por ano. A distribuição dessas medalhas. Quantas medalhas, assim, são entregues? É a maior comenda da Polícia Militar, né? Em torno das últimas que nós já fizemos, nós entregamos entre 150 e 190 medalhas. E ela é destinada a premiar as personalidades e instituições que tenham prestado relevantes serviços à Polícia Militar. Então, ela é concedida a pessoas civis quanto a policiais militares. Ela é como uma congratulação, assim, um agradecimento, né? Isso. E desde quando, assim, que existe essa medalha dentro da polícia? Ah, já tem muitos anos que ela é concedida. É mesmo? Agora, assim, para a Polícia Militar, qual que é a importância de Tiradentes, inclusive representado por essa medalha, que é a maior honraria? Isso. Tiradentes representa um ideário de liderança, de justiça, de igualdade, né? A nossa busca pela excelência na prestação de serviços à comunidade. Poxa, muito legal. Olha, eu queria agradecer imensamente por participar aqui do programa com a gente também e levar essa informação para o público que muitas vezes, né, nem conhecia, nem sabia da existência dessa medalha do Alferes Tiradentes da Polícia. Muito obrigada, viu? De nada. Boa tarde, foi um prazer. Até mais. Até. Depois vem participar aqui com a gente também, que é bom, né? Tá aqui olho no olho, todo mundo conversando. Bom, falamos um pouquinho sobre a cidade de Tiradentes, né, Maria? Mas não falamos ainda dos principais pontos turísticos da cidade. O que as pessoas encontram em Tiradentes que é tão fascinante? O roteiro de Tiradentes, eu penso que ele começa na viagem de trem. Porque quando você entra naquele trem, que realmente é um trem da época da colônia. Então, não é do Império, é época do Império, mas é um trem que retrata bem aquela atmosfera. Então, aí você já começa a desfrutar do ambiente de Tiradentes, porque a cidade ela ficou preservada no tempo, enquanto São João crescia, a cidade permaneceu toda colonial. E só depois já no final do século, depois da proclamação da República, é que eles começaram a descobrir Tiradentes como quase que um emblema do que era o Brasil colonial daquela época. Então, paralelo com Ouro Preto e Mariana, eles descobriram Tiradentes. E lá em Tiradentes, nós temos lá a igreja de Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade, é uma igreja magnífica, com a arte barroca, tanto da segunda fase, que é o joanino, quanto da terceira fase, que é o rococó, que essas fases aqui do nosso barroco, elas são bem caracterizadas, né? E a igreja, ela tem essas duas fases, é uma igreja magnífica, tem um órgão muito bonito que foi comprado já no século XVIII, lá em Porto, e foi pintado por um artista lá de Mariana. Sabe? E além dessa igreja, nós temos o chafariz, que é também da época da Brasil colonial, que está preservado. As ruas também. As ruas, a arquitetura, ela está muito bem preservada, sabe?
E a Rua Direita, você vai encontrar lá várias características da arquitetura colonial da época. E, além desses atrativos, tem a Serra, né? Que a Serra São José é magnífica. Então, o turismo ecológico lá na Serra, que lá na Serra tem trechos da Estrada Real, que ainda é preservado. E lá na Serra tem a fonte da Mãe d'Água, onde que a água que vem para o chafariz vem através de tubos de pedra-sabão da época, que é um aqueduto daquela época mesmo que traz para o chafariz. Ou seja, Tiradentes é um charme repleto de história. Além de história, tem o de hoje, o turismo de hoje, que é a gastronomia, que preserva muito a gastronomia mineira, o artesanato também, que todo mundo já comprou alguma coisinha de lá, né? Em madeira, em latão. Um calendário extenso aí, um convite para todo mundo. Para a juventude, para que já está mais num outro tipo de juventude, Isso e para os adultos. Então, tem atividade para todo mundo desfrutar da cidade. Isso aí. E muita história, viu? Ô, Lisbela, Sim. aproveitando um pouco assim, ela falou um pouquinho desses traços na cidade, né? A gente identifica também alguns traços nas cartas que eles trocavam naquela época. Sim, identificamos sim. As cartas eram cartas de amor, mas há uma especificidade em uma carta escrita nessa época. Foram, na verdade, somente uma carta. Foram 13 cartas escritas por Tomás Antônio Gonzaga, chamadas de cartas chilenas. Não eram cartas de amor, não. Essas cartas eram cartas satíricas, uma forma de denunciar o governo local, Luiz da Cunha Menezes, e toda a corrupção que se via naquela época. Então, o Tomás Antônio Gonzaga, ele utilizava-se de um pseudônimo, e era um locutor dessas cartas. Isso nós viemos a descobrir bem mais tarde, a história só revelou mais tarde. E ele se intitulava de Critilo. Escreviam cartas para um tal de Doroteu. Esse Doroteu era o Cláudio Manuel da Costa, que depois isso também foi revelado. Então, foram 13 cartas, escritas em formas de versos, todos os versos decassílabos, e era uma forma de denunciar todos os problemas que Vila Rica vivenciava. Para não falar Vila Rica, para não mencionar o nome da cidade, também usava um outro nome. Então, Vila Rica seria Chile, né? O Santiago do Chile. E aí, não existia o Brasil como o professor já nos informa. Era realmente a preocupação com Minas Gerais. Então, Chile seria aí, nesse caso, Minas. Então, esses pseudônimos, né? Essa forma de mascarar um pouco para não deixar tão evidente. Exatamente, nós chamamos isso de fingimento poético. Era um fingimento poético. Existiam algumas reuniões que eram feitas na casa de Tomás, principalmente Tomás Antônio Gonzaga, na qual essas reuniões, para a população, eles discutiam literatura, mas, na verdade, eles discutiam política. Inclusive, aproveitando esse assunto de política, Gustavo, você, jovem hoje, vivenciando esse momento desde as manifestações aí de 2013, você consegue fazer algum tipo de associação com essa época, com um pouco de revolução? O que está acontecendo hoje? Que tipo de leitura que você faz? Hoje em dia, a gente está passando por um momento muito conturbado, mas também é muito bom que o brasileiro, agora, ele parece que está se importando com a política. Ele não é mais aquele analfabeto político, está tentando se informar. Porque, antigamente, na época de Tiradentes, nós vimos que era a elite. Então, é bom que um movimento que era da elite naquela época, que não conseguiu se concretizar pelo fato que falaram sobre o movimento, ele foi cortado, mas as ideias, elas continuam aqui. Por exemplo, anos depois nós tivemos a Conjuração Baiana, depois da Inconfidência Mineira. Então, nós, apesar de serem lugares diferentes, porque não tinha esse sentimento nacional, é claro que uma coisa é ligada na outra. Você pode cortar um movimento, mas você não pode cortar as ideias dele. Então, hoje em dia, é bom nós olharmos para o passado e ver que nós conseguimos conquistar muito, mas ainda tem muito para ser conquistado hoje em dia. Então, é bom que as massas, não só a elite intelectual, está tentando fazer a diferença. Legal. Professor, queria complementar assim, esse raciocínio de pensar esse momento que a gente está vivendo paralelamente a esse fato histórico. Eu acho que a
a permanências, né, do passado colonial para o hoje, não é? E há uma coisa que a gente chama em história patrimonialismo, né, um sistema de dominação que se baseia no uso da coisa pública para fins privados, que é algo que veio de Portugal, se reproduziu no período colonial, no Império, na República, e que a gente vê nos dias de hoje, não é? E a gente vê a corrupção, o uso da coisa pública para fins privados por todos os lados, por todas as forças políticas, sem nenhuma exceção, não é? E o que eu acho que neste momento, hoje, né, nós vemos o quê? Que nós estamos assim fatigados, não é? Fatigados. E no meu entendimento, enquanto nós continuarmos com um sistema de financiamento das eleições em que empresários patrocinam eleições, nós vamos ter uma fonte essencial para a continuidade desse sistema corrupto. Porque, na verdade, o empresário que banca uma eleição de um político, ele está fazendo um investimento que vai ser pago em dobro ou muito mais depois no exercício do governo, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, ao não partidarizar demais esses embates, né, porque, na verdade, o sistema que é todo ele podre. Todo ele podre. Inclusive, a Lisbela tinha citado a respeito dessa corrupção já nos próprios textos, né, Lisbela? E assim, nos textos, nas cartas chilenas, isso a gente vê essa denúncia muito aflorada. Mas assim, não pense também que os poetas, eles estavam livres disso. Eles também não estavam livres. Havia também corrupção, sabe, entre os poetas. Porque todas as pessoas que estavam ligadas ali a corte portuguesa, então eles trabalhavam para a corte portuguesa, ou eles eram advogados que serviam à corte portuguesa, então essa corrupção ela já estava enraizada. Mas nos poemas das cartas chilenas, isso é muito explícito por Tomás Antônio Gonzaga. Beleza. Bom, vamos então agora de música, bora lá. Fred hoje tocando aqui com a gente. Fred, o que você vai tocar agora? Bom, agora eu vou tocar uma composição minha em parceria com um grande amigo lá de São do Nascimento, que é a música que dá título ao CD, Tantas Esquinas. Bora lá então, vamos lá. Tantas esquinas para se encontrar, tantos caminhos para se perder e se achar um só horizonte belo. Tantas viagens para acontecer, amigos, amores, histórias, canções solares, lunares, eclipse da lua e do sol, poeira de sonhos, de estrelas na noite. Por todas as esquinas de todas as cidades, o mundo em Minas, em Linhas Gerais, são tantos encontros, amigos e sonhos que não envelhecem jamais. Por todas as esquinas de todas as cidades, o mundo em